Boa noite. Estamos começando agora, ao vivo pelo Facebook, as nossas conferências de Páscoa de 2020. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em seu lar, de entrar em sua casa, para celebrarmos o Senhor a partir de hoje até domingo à noite. Queria convidá-lo também a ler a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí a leitura que está aparecendo na sua tela. Em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 8. Leamos a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração e que ela sirva de graça à sua vida. Quero convidá-lo a orar comigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia, por esta semana, pelo que o Senhor tem feito por nós. E também vamos incluir nessa ação de graças, gratidão pela vida da Adriana e pela vida da Alice. A Adriana é membro da nossa igreja, a Alice é sua filhinha. Elas sofreram um acidente essa semana, foram atropeladas por um carro, elas estavam de bicicleta, mas o Senhor
em sua bondade e misericórdia e em sua soberania, as livrou. E elas estão em casa e estão bem. Louvemos ao Senhor de coração nessa oração de gratidão. Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de servi-lo, de estarmos aqui. Obrigado pela salvação. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela vida eterna. Obrigado porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por podermos celebrar o Senhor essa noite, com essa conferência de Páscoa. Somos gratos ao Senhor pela vida da Adriana e pela vida da Alice. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, quero convidá-lo a louvar o Senhor neste momento. Forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe vasos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, toda salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas argilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho não então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Que bom termos louvado o Senhor com o hino. É bom louvar o Senhor. É bom engrandecer o Senhor e adorá-lo. Querido, seja bem-vindo ao nosso culto. Se você chegou agora, se ligou a televisão agora há pouco, o seu computador, Deus abençoe a sua vida. Fique conosco para ouvir a palavra de Deus. Queria dar algumas informações da nossa igreja local. Primeira informação é que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a revitalização da igreja. Não teremos agora, dia 12, Escola Bíblica Dominical nesse estudo, porque estaremos falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas no próximo dia 19, voltaremos aos estudos com o tema aconselhamento e visitação no processo de revitalização da igreja. Também, queridos, teremos no domingo à noite
nas nossas conferências de Páscoa, a celebração da ceia do Senhor. Para todos aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como Salvador pessoal, para todos aqueles que se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho e numa igreja cristã bíblica. Eu quero convidá-lo agora, neste momento, a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos cantar ao Senhor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra
de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Que bom que louvamos ao Senhor com esses cânticos. É maravilhoso louvar o Senhor. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção em duas canções especiais. Uma será cantada pela irmã Daniela e a outra pela irmã Gilca. Que Deus abençoe a sua vida. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Até celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o
convidá-lo a ler a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 5. João, capítulo 13, versículos de 1 a 5. O tema das nossas conferências que estamos começando hoje é amor até as últimas consequências. O meu tema de hoje é ensinando e dando o exemplo. Vamos ler a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque temos louvado o Teu nome, engrandecido o Senhor, exaltado o Senhor essa noite. Agora queremos nos curvar diante da Sua palavra e ouvi-la. Peço que o Senhor use essa palavra para edificação e salvação hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, domingo passado, quando comecei a pregar as mensagens no Evangelho de João, porque estamos pregando no Evangelho de João esse mês de abril, eu falei sobre comunhão. E eu fiz uma introdução panorâmica do Evangelho de João. Eu disse domingo passado que o Evangelho de João é a biografia mais fascinante de Jesus e o texto mais profundo sobre a sua divindade. Eu disse, é um dos livros da Bíblia mais lidos do mundo. Eu fiz uma citação daquele filósofo convertido, C.S. Lewis, quando ele disse que nós só temos 3 opções em relação a Jesus ser ou não ser o Filho de Deus. Ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou é Deus. Disse ele, se Jesus não é quem disse ser, então ele é um mentiroso. Se não é quem pensou ser, então é um lunático. Mas, se Jesus é quem disse ser, então ele é Deus. John MacArthur, escritor batista, pastor também batista, diz que o objetivo de João, ao escrever o Evangelho, são 2. Ele diz, primeiro, o objetivo é apologético, ou é uma defesa da fé cristã. Por isso, no capítulo 20, versículo 31, a primeira parte, João diz assim, que ele escreveu aquele Evangelho, ele escreveu para aquelas pessoas, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. John MacArthur disse também, em segundo lugar, que o objetivo do livro de João, ou do Evangelho de João, é evangelístico, ou seja, é uma proclamação da fé cristã. Por isso que ele terminou o versículo 31 do capítulo 20 dizendo, e crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João também pode ser dividido para efeitos didáticos ou pedagógicos em 3 partes. Primeira parte, o ministério público de Jesus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Segunda parte, fala sobre o ministério particular de Jesus, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17. E a terceira parte fala sobre a paixão de Jesus como Filho de Deus, que vai dos capítulos 18, capítulo 18 ao 21, e assim João encerra o seu Evangelho. O nosso texto está nos capítulos de 13 a 17, no ministério particular de Jesus. Por isso, os capítulos 13 e 17 são importantes para nós neste final de semana, porque eles tratam justamente de um assunto que leva à crucificação do Senhor Jesus. Esses capítulos de 13 a 17
também são chamados de a sementeira das epístolas ou das cartas do Novo Testamento, pelo fato de que praticamente todas as doutrinas desenvolvidas nas cartas estão originalmente presentes nos ensinos de Jesus nesses 5 capítulos. Olha, o ensino de Jesus aqui aos seus discípulos não era apenas teórico, mas era prático. Por isso, havia espaço para que os discípulos fizessem perguntas ao Senhor Jesus. Nesses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, eles fizeram 7 perguntas importantes ao Senhor Jesus. E escute, e você pode ler aí, está aparecendo para você, João 13, 6, eles fizeram uma pergunta: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Essa pergunta foi de Pedro. Depois em João 13, 25, Senhor, quem é? Depois, versículo 26, Senhor, para onde vais? Depois, no versículo 37 do capítulo 13 ainda, Senhor, por que não posso seguir-te agora? No capítulo 14, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? No versículo 22 do mesmo capítulo, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E no capítulo 16, versículos 17 e 18, que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Essas foram as perguntas dos discípulos. Eu disse, o ensino de Jesus era prático. Por isso eles podiam conversar, perguntar e discutir. Olha, nessa formação dos seus discípulos, Jesus aproveitou todas as oportunidades que surgiram no cotidiano deles para ensiná-los. Do dia a dia da vida deles, Jesus extraiu para a formação adequada ensinos e experiências, apresentando-os com uma apresentação ou com uma argumentação simples, direta e não abstrata. Se você observar, o capítulo 13 é o primeiro da segunda parte do Evangelho. E é justamente onde João começa falando sobre o imenso amor de Jesus pelos seus discípulos e por todas as pessoas ao seu redor. E João, ele demonstra isso no capítulo 13, falando sobre 4 relacionamentos. Os versículos de 1 a 5, João coloca o relacionamento de Jesus com o seu Pai Celestial. Nos versículos de 6 a 11, ele fala do relacionamento que ele tinha com Pedro. Nos versículos de 12 a 17, João fala do relacionamento que Jesus tinha com todos os seus discípulos. E nos versículos de 18 a 35, João fala sobre o relacionamento que Jesus tinha com Judas, o Iscariotes. Queridos, em João 13, de 1 a 5, que nós lemos, quando Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, ele ensina que a melhor maneira de sermos parecidos com ele é servindo como ele serviu. Ou seja, assumindo o seu estilo de vida, que foi marcado pelo amor, um amor doador. Todo o capítulo 13, se você ler, nos conta que Jesus ensinou, o que Jesus ensinou na noite anterior à sua morte. Ele ensinou na noite anterior à sua morte aos seus discípulos. Na contagem cronológica, como defende o cristianismo, hoje seria a sexta-feira da paixão, quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Mas ontem, quinta-feira, foi o dia em que Jesus lavou os pés dos discípulos, logo depois
de celebrar a Páscoa com eles e instituir a ceia do Senhor. O ensino e a atitude de Jesus, no capítulo 13, ao lavar os pés dos seus discípulos, mudou a vida daqueles homens para sempre. Transformou a visão deles para sempre. Transformou as suas atitudes para sempre. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Há 3 razões que podem ser sugeridas sobre por que Jesus ensinou o que ensinou e fez o que fez aqui no capítulo 13, versículos de 1 a 17. Primeira razão foi para mostrar a natureza de seu amor incondicional pelos seus discípulos. Capítulo 13, versículo 1, a segunda parte diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Há 2 aspectos importantes sobre esse amor de Jesus. O primeiro aspecto é o amor salvador pela humanidade. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, eu queria ler para você. Olha o que a Bíblia diz. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Primeiro aspecto, o amor salvador pela humanidade. Segundo aspecto desse amor é o amor cuidadoso de Deus, de Jesus, pelos seus filhos. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, fala claramente sobre isso. Eu vou ler apenas os versículos 4, 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desamine quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Que coisa interessante. Deus cuida de uma maneira deste mundo e de uma maneira especial dos seus filhos. O seu amor é por todos. Mas Ele tem o amor para salvar. Ele tem o amor para cuidar. Que coisa maravilhosa. A expressão que nós lemos logo no início, 13:1, a segunda parte, amou-os até o fim, tem 2 significados importantes também. Primeiro, indica intensidade, ou seja, amor ao máximo, completo, absoluto, perfeito, sem reservas. É um amor que dá a vida pelo outro. Segundo aspecto ou significado é que esse amor indica temporalidade. Amou até o fim da sua vida humana perfeita e continuará a amar. É um amor que nunca acaba. É um amor para sempre. É um amor total. Queridos, a mola mestra da vida e do ministério de Jesus foi o amor. Tudo que Ele fez foi por amor. Jesus amou aqueles discípulos, os 12, de forma inabalável, até a sua consumação na cruz, onde Ele amou ao extremo, não somente os seus discípulos, mas toda a humanidade. Segunda razão, porque Jesus fez o que fez e ensinou o que ensinou, foi para expressar o seu amor incondicional através de sua humanidade voluntária.
Olha, o ensino e as atitudes de Jesus nesses versículos ensinam para nós 3 lições de um estilo de vida marcado pelo amor. Olha, João capítulo 13 é onde nós estamos. Você pode voltar para lá na sua Bíblia. Versículos de 3 a 5, você vai ver. E nós vamos falar sobre essas 3 lições. 3 lições importantes de um estilo de vida marcado pelo amor. Veja, versículos de 3 a 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto, esse é o 2, 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, 3 lições de uma vida marcada pelo amor. Primeira lição é que o amor não deve ser manifestado apenas em palavras, mas em ações. O amor é ação. Somente Jesus aqui tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Qual deles você vê no texto ter se levantado para lavar os pés uns dos outros? Ou do próprio Senhor Jesus, que era o mestre? Nenhum. Mas Jesus agiu porque amava. Segundo estilo de vida, ou segunda lição desse estilo de vida de Jesus, é que o amor é altruísta. Pense comigo, que recompensa Jesus iria receber, ou qual a recompensa de Jesus por lavar os pés dos seus discípulos? Qual a recompensa? Vou ler um texto da Bíblia para você tirar as suas conclusões. Romanos capítulo 5, versículo 8, disse o apóstolo Paulo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Qual foi a recompensa de Jesus por lavar os pés dos seus discípulos? Morrer por eles, morrer por amor. Qual é a recompensa de Jesus? Em nos abençoar, em nos proteger, em nos curar, em nos trazer a paz. É ter morrido por nós na cruz do Calvário. Terceira lição de um estilo de vida marcado pelo amor é que o amor é humilde. O amor de Jesus, meus queridos, é visível em ternura e ações de humildade. Apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, disse uma coisa interessante sobre essa humildade, sobre essa humilhação do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Olha o que a Bíblia diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O amor é humilde. E o amor de Jesus torna-se visível aqui em sua ternura e ações de humildade. Terceira razão, porque Jesus ensinou o que ensinou e falou e fez o que fez, foi para estabelecer o princípio cristão do amor incondicional de servir. Estabelecer o princípio cristão do amor incondicional no servir. Servir uns aos outros em amor. Este é o ensino final de Jesus sobre servir uns aos outros. Versículos de 6 a 17. Mas ele vem ensinando sobre isso ao longo do seu ministério. Vejamos alguns textos de Jesus, de Paulo e de Pedro sobre servir uns aos outros. Jesus
no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45 diz: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Foi o próprio Jesus quem falou isso. Agora veja o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, olha o que diz o restante do versículo: sejam servos uns dos outros pelo amor. Agora veja o que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Queridos, quando o Senhor Jesus terminou de lavar os pés dos seus discípulos, ele disse o seguinte: escute o que diz a palavra de Deus, versículo 13, de 15 a 17. 13, depois 15 a 17 do capítulo 13. Escute. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Porque eu lhes dei um exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O ensino de Jesus sobre amar servilmente, o ensino de Jesus sobre servir por amor, está em toda a Escritura. Nós vemos o que Paulo disse, nós vimos o que Pedro disse. Poderíamos citar João, em 1 João, poderíamos citar a carta de Tiago, e muitas outras cartas de Paulo. Mas eu acho que basta para você entender que Jesus amou até o fim e serviu até o fim. Queridos, a pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver com a Sexta-feira da Paixão? Tem tudo a ver. Como assim, pastor, tem tudo a ver? Primeiro, porque esses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 são antes da crucificação de Jesus. 13, 14, 15, 16, 17 são capítulos da história da vida de Jesus, do final da sua vida antes da cruz. Um dia antes, na quinta-feira. Por isso tem tudo a ver. Jesus terminou esses capítulos com uma oração. E depois, então, ele foi preso e levado para ser crucificado. O que isso tem a ver, então, com a Sexta-feira da Paixão? Eu disse tudo. Primeiro, se não fosse o amor incondicional de Deus pela humanidade, Jesus nunca teria vindo ao mundo dar a sua vida por nós. Mas ele amou até o fim. O amor incondicional de Deus pela humanidade fez com que ele enviasse seu Filho ao mundo para dar a sua vida pelo mundo lá na cruz, derramando o seu sangue e morrendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, por que isso tem a ver com a Sexta-feira da Paixão? É que se não fosse a liberalidade de Jesus em dar a sua vida pela humanidade, nunca ela poderia ser salva. A humanidade só foi salva por esse ato corajoso,
bondoso, altruísta, amoroso e liberal do Senhor Jesus. A humanidade não poderia ser salva se Jesus não tivesse voluntariamente entregue a sua vida na cruz do Calvário. Por que isso tem a ver com a sexta-feira da paixão? Se Jesus, querido, em terceiro lugar, não desse o exemplo de amor e serviço à humanidade, nunca saberíamos como servir uns aos outros em amor. Nunca saberíamos o que significa o que João disse na sua primeira carta. Que se nós seguimos a Jesus, devemos viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Se amamos, devemos estar dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos. Eu queria concluir essa noite fazendo 3 aplicações. Primeira aplicação: olhemos para o sacrifício de Jesus e demos graças a Deus, pois foi por amor a nós. Hoje é sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira. Temos que olhar hoje, nessa sexta-feira da paixão, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu derramamento do seu sangue e a sua morte, e dar graças a Ele, dar graças a Deus, porque isso que Ele fez foi por amor a nós. Segunda aplicação: olhemos para o sacrifício de Jesus e aprendamos que o que Ele fez não deixa ninguém de fora. Seja quem você for, seja qual for a família em que você nasceu, seja em que estado você tenha nascido, em que país você tenha nascido, seja lá quem você for, Jesus não deixou você de fora. Ele amou você e está amando até o fim, e lhe dando a oportunidade de se olhar para o seu sacrifício e crer nele para a sua salvação. Terceira aplicação e última dessa noite é que olhemos para o sacrifício de Jesus e sirvamos uns aos outros em amor, como Ele serviu. O seu serviço ao Senhor tem que ser voluntário, deve ser por amor às pessoas, não amor à instituição, não amor à organização. Ame as pessoas e sirva a elas com o que você tem. Não ame o que você tem e as suas coisas e as instituições para depois servir as pessoas. Ame as pessoas e sirva elas em amor com o que você tem. Essa noite eu quero convidar você para orar, para que Jesus entre na sua vida, no seu coração e salve você, perdoando os seus pecados. Foi por isso que Ele fez isso na sexta-feira, dando a sua vida por você. Eu quero convidá-lo a orar. Se você já é um cristão, dê graças a Deus pelo que Ele fez por você. Se você já é um cristão, aprenda que Ele não deixou ninguém de fora. Se você não é um cristão, Deus não deixou você de fora. Se você já é um cristão, sirva por amor. Se você ainda não é, sirva por amor o amor de Jesus e receba-o como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidá-lo a orar. Curve sua cabeça, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Se você quiser ajoelhar-se na sua casa, pode ajoelhar-se. Se você quiser entregar sua vida a Jesus agora, entregue sua vida ao Senhor Jesus agora. Eu vou fazer uma oração, você pode repetir comigo. E depois eu vou orar por todos. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra essa noite. Palavra que nos ensina que o Senhor morreu por nós. E que tudo que o Senhor ensinou e viveu foi para morrer por nós. Foi por amor a nós. E o Senhor não deixou ninguém de fora. Todas as pessoas de todos os lugares, sejam elas quem forem, têm a oportunidade de ser alcançadas agora pela Tua graça. Ajuda-nos a servir o Senhor da maneira correta. Se você está ouvindo essa palavra e quer orar, pode repetir essa oração se você quiser. Senhor Jesus, obrigado por ouvir essa mensagem. Agora, eu reconheço que sou pecador
E eu confesso os meus pecados ao Senhor, de coração, espontaneamente, entregando minha vida ao Senhor, para o Senhor perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida, me conceder o Espírito Santo e a vida eterna. Por isso eu declaro agora, Senhor, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E faço isso pelo resto da minha vida. Pai, recebe essa pessoa que fez essa oração e abençoe cada servo teu que neste momento orou, louvando o teu nome, porque o Senhor morreu por nós. Pedindo ao Senhor compreensão do que o Senhor fez por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a servir na beleza da sua santidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui para o segundo dia das nossas conferências. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus e tenha uma boa noite.